E você já pensou na intenção da sua voz quando você vai hipnotizar ou conversar com alguém? O pessoal da hipnose sabe que a intenção por trás da voz é essencial. Quer aprender mais? Depois da vinheta. Ricardo, obrigado pelo convite. eu que agradeço a oportunidade. Ricardo chegou e na palestra dele incrível e disse assim: não sei. Pessoas dizem que tem a voz ruim, a voz feia. Não existe, não existe voz feia e não existe voz bonita. Não existe. Não existe. O que existe é o quê? Sabe o que parece? Parece que esse cara sarado que fala assim: eu não me importo com a beleza. Eu acho que a mídia tem que parar com isso. Ai, meu Deus do céu. Não, e ele vai fazer uma hipnose. Eu vou fazer nele daqui a pouco. Quer ver? Pressão, voz fina. Viu? Ficou ótimo. Eu posso te ajudar com isso. Mas uma coisa agora, tirando a brincadeira, a questão da gente conhecer a nossa voz é essencial, né? É perfeitamente essencial. Porque tem gente que fala de um jeito, e eu vou dar o exemplo da minha mulher, por exemplo. Ela é professora universitária e ela tava ficando rouca. Normal. Começou a fazer aula de canto. Aí começou a treinar. Resolveu. Nunca mais começou a treinar o diafragma. Exato. Começa a treinar, fortalecer todo esse músculo. É um músculo. A gente tem que entender que isso é um músculo. E impressionante como ela teve uma melhora incrível envolvendo a voz. Eu ainda falo cheio de problemas, mas você não sabe como era antes. Porque era muito pior. Inclusive, quando alguém vai me imitar nas redes sociais, falam de um jeito. Como que é imitar você, cara? Eu não sei me imitar, mas o pessoal faz de um jeito. Ela tá imitando você ali atrás. Eu tô fazendo imitações minhas Não tá aparecendo aqui, gente, mas tem gente imitando ele. É absurdo, mas enfim. A questão, por exemplo, de falar muito acelerado. Questão de falar muito acelerado, falar rápido. E o sotaque mineiro que engole palavras, então é uma forma de conversar que acaba comendo mais palavras do que eu deveria. Eu tenho uma visão sobre isso muito clara, para você que está assistindo agora também. Primeiro, sabe os vícios de linguagem? Como, esses aí são complicados, porque são pequenos e curtos. Mas aqueles vícios de linguagens, por exemplo, como exemplo, tipo também não é legal, mas entendeu? Na verdade. Se ele fizer sentido dentro do contexto, tá tudo bem. Ok. Aí entra agora que você falou do sotaque. Existe uma coisa muito legal do sotaque. O sotaque te dá uma característica de onde você é, o que você tem. A única coisa que não pode... Eu tive um aluno que falou uma coisa para mim: Ricardo, eu não quero deixar de falar rápido do jeito que eu falo, é meu jeito. Eu falei: você não tem que parar de falar rápido. As pessoas só têm que compreender o que você fala. É diferente. E essa é uma questão de dicção, de articulação, entonação. E você, por exemplo, eu entendo claramente o que você fala, entendo a sua energia. E é claro que dá essa questão regional também da maneira de falar. Isso é teu charme. Tá vendo? Pronto. Tá vendo? Nesse momento você tem que ir agora nas redes sociais dele, na tela. Exato. Por quê? É fã, fala que é fã. Agora fã que não vai na rede social do Ricardo, verdade, não serve pra nada. É verdade. Não serve pra nada. Então tem que ir lá. Então não tem? lá, por favor. Agora, você falou de algo hoje na sua palestra, Sim. que a gente vai compartilhar com o pessoal, uma versão bem resumida, que é a importância do sentido que a gente dá para a nossa comunicação a partir da voz. Muito importante. E na hipnose, e principalmente na terapia, isso é essencial. Porque o terapeuta, em algum momento, vai ser mais autoritário, mais paternal, às vezes vai ser mais maternal, às vezes vai falar um pouco mais rápido, às vezes com energia maior, Sim. envolvendo, às vezes, uma questão de motivação, ou às vezes uma forma mais acolhedora. E como que você vê essa questão da importância, não só de identificação da nossa própria voz, mas do papel que ela desempenha? Você até deu uns exemplos legais aqui, se você quiser repetir algum desses exemplos. Legal. Enfim, conte um pouco, porque, na verdade, eu vejo que aquilo que você fala encaixa perfeitamente na hipnose. Gostei muito de saber disso, gostei muito de saber. Essa é a parte interessante. Quando você estava falando, que você falou o seguinte, tem um processo, principalmente na parte da terapia em si, de que você... Eu perguntei se você faz uma pesquisa antes, como tem uma anamnese, tem uma entrevista, tem que todo eu um processo. A pessoa. Legal. E quando você faz isso, querendo ou não, uma coisa que é interessante que nós devemos fazer diariamente é prestar atenção como as pessoas falam.
como elas se comunicam. E na clínica a gente faz exatamente a mesma coisa. Que aí você faz, eu chamo, não sei se poderia falar assim, mas é como se fosse um rapport da voz, Sim, entendeu? é uma calibragem. Exato, assim como também do corpo, assim da comunicação como um todo, isso é muito importante. Mas uma coisa que é legal que você falou, em relação à hipnose, as pessoas, imagina o seguinte, eu dei um exemplo que acredito que vai caber. Tem um vídeo no YouTube, que é uma mulher que fala sobre meditação. Esse vídeo não vai estar na descrição. Não vai estar, não pode. E uma das coisas interessantes é o seguinte, o que acontece? Lá automaticamente ela coloca uma comunicação, um tom de voz que ninguém se conecta. Bom, agora você está pronto, vamos agora meditar, relaxa, fica bem tranquilo, vamos lá, respirando fundo. Isso, você está pronto, agora está quase relaxando, estamos conectando agora tudo isso. É quase uma aula de spinning. Que é mais ou menos isso. E aí o que acontece? Como que a gente teria que trocar? Agora você está me ouvindo? Respire fundo. Sinta o barulho que você vai agora identificar, o silêncio, o maior barulho de todos. Quer dizer, a gente traz um outro tipo de comunicação. O silêncio, as pausas, a interpretação. Existe uma coisa que eu falo que existem 3 tipos de vírgulas na comunicação. Primeira vírgula é a vírgula separativa, aquela que separa uma coisa da outra. Por exemplo, tomate, feijão, arroz. Agora tem a vírgula continuativa. Tomate, arroz, feijão. Tem a vírgula que é invisível, mas essa é segredo, tá? Conta em outro momento. Tem que ir lá e escrever nas redes sociais deles. E também aqui, né? Por favor, se não clicou, se inscreveu. Não, se ele estiver assistindo meu vídeo e não fez e não tiver inscrito no meu canal, e aí, desliga essa merda. Não devia estar assistindo, não merece esse conteúdo de qualidade. Cara, traz um cara foda aqui. E aí acontece isso. Pô, então esse cara aí pra mim. Cara de bravo pra essas pessoas, peraí. Isso. Eu não acredito que você não se inscreveu ainda. Não acredito. É inadmissível. Por que você tá... Não, peraí. Você não se inscreveu e ainda tá... Vai. Isso, eu tô começando a ficar feliz. Sua mão está indo pro botão. E clicou no gostei ainda. Pronto, olha que ótimo. Ó, vai no comentário agora. Tá descendo. Rolou a página, ótimo. Tá, pode voltar. Daqui a pouco você coloca mais comentários, tá bom? Mais uma vez, né? Muda essa tonalidade da voz, essa interpretação, esse tempo de respiração traz uma comunicação muito legal. Tem um exercício que eu gostaria de ensinar, que é muito legal. Então vai ensinar. Olha só, hein? Olha a dica, hein? Fica ligado que aqui tem conteúdo de verdade, cara. Aqui não tem enrolação, não. Não, conteúdo... Pode soltar. Vamos lá. Seguinte, a maioria das pessoas se preocupam, minha voz não sai para fora, minha voz é mais para dentro, minha voz não sai. Ou, por exemplo, a pessoa fala, Ricardo, eu não tenho muitas expressões, o que eu faço com as minhas mãos? Existe uma congruência muito clara. Mão tem que estar sincronizada com a voz e com o corpo. Por exemplo, se eu falasse ontem, imagina, ontem. Opa, estou colocando o quê? Ontem, tá errado. Teria que ser ontem. Dependendo do tom, ou melhor, da energia que você colocar no ontem, muda seu tom de voz. Por exemplo, sabe, ontem pareceu que é mais tempo do que ontem. Então o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que sincronizar seu corpo, seus gestos, com exatamente a tonalidade de voz. Por último é o seguinte, o que eu quero falar para você? Existe um exercício muito simples. Preste atenção. Você vai tapar o seu nariz, tapando mesmo. Olha só nasalado como fica. Fica bem nasalado, é bem bonito, deve estar linda a imagem, tá? Você vai falar agora pela boca, não pelo nariz, boca. O ar vai sair pela boca. Isso faz com que você desvie toda essa questão de ficar um som muito nasalado, uma voz muito fina. Regrinha básica para você entender sobre voz e sobre interpretação nesse aspecto. Toda vez que você fala rápido demais, você automaticamente, além de falar rápido, você aumenta o volume. Se aumenta o volume, fica mais agudo, mais fininha a voz. Quanto mais baixo eu falar, mais lento será e mais grave será. E um ponto importante, existe um rapport através da voz e da comunicação com o todo. Por exemplo, você nunca vai ouvir um comercial de aposentado e pensionista, por exemplo assim, atenção você, que é aposentado e pensionista. Você nunca vai ouvir. Você vai ouvir o quê? Um homem, 35 anos mais ou menos, que vai chegar todo com médios agudos funcionando. Atenção você, que é aposentado e pensionista. For criança, até caricato serve. Por quê? Porque elas recebem essa frequência dos tons mais agudos. E o grave sempre vai passar mais credibilidade. Tem que aprender a dosar isso. Isso falando de voz, e eu acredito que na hipnose, imagina, você está fazendo hipnose,
Aí você pega e fala pra pessoa qualquer coisa de, olha, agora você está, não sei, fala uma coisa só pra gente... E agora você está no túnel do tempo. Isso, agora você está no túnel do tempo, o tempo agora está passando, na verdade ele está lento, quer dizer, ela não vai se conectar. Sim. Agora, quando ela está lá no túnel do tempo, perceba, agora você voltou, lá atrás, bem no túnel do tempo. Você tem a oportunidade de rever sua vida. O que você fez? Qual foi a última vez que você andou de bicicleta? Melhor. Quem te ensinou a andar de bicicleta? Quem foi? Aprendeu sozinho? Pai, mãe, tio, avô, primo, irmão? Automaticamente agora você já está no túnel do tempo. Sim, uma coisa que eu acho interessante, que inclusive eu vejo na dublagem, a importância de interpretar a sua intenção, a sua sensação, colocar-se naquela situação. É importante. Então, se eu não realmente imaginar, quando eu estou fazendo, por exemplo, uma regressão ou uma ponte ao futuro, no túnel do tempo, se eu não realmente imaginar aquilo quando eu estou falando, muito bom, eu não consigo realmente conectar. Existe um nome para isso. Eu dei o nome de cenas. Vou dar um exemplo. Tudo que você vai pensar, que nem... Imagina se eu quisesse falar... Gente, eu queria contar para vocês, é uma invenção, tá bom, gente? É uma invenção aqui agora, estou inventando agora. Eu queria contar para vocês o tamanho que é meu barco. É um barco bem grande. É um barco que você olhar para ele, você vai ver o tamanho que ele é. É um barco que eu posso dizer que caberia muitas pessoas. O que está acontecendo? Meu cérebro não tangibiliza esse barco, não consigo visualizar. Agora, se eu enxergo um barco grande, como eu estou agora imaginando, eu posso falar, é um belo de um barco. É um barco bem grande. Que cor você escolhe para esse meu barco? Acertou, ele é branco. Ok. A gente pode até pensar no nome agora. Esse barco é lindo. E cabe muitas pessoas nele. Nossa, que barco. Imagina esse cara fazendo hipnose. Porque é justamente isso. Legal. A hipnose acaba sendo a possibilidade de usar da linguagem para criar novas realidades. E inserir pessoas em novas realidades, que é justamente o que você faz. Eu fiquei sabendo que a hipnose tem contrato, né? Que você faz um contrato. Sim, você combina o papel de cada um. Interessante. Eu tenho que aprender isso, gente. Ó, em breve vai ter vídeo dele hipnotizando, hein? E valeu demais pela participação. Obrigado. Vai agora no canal dele lá. Ricardo Silva Voz, aqui ó. Tá aí na descrição. Compartilha. Agora, eles clicaram em gostei agora. E até a próxima.